para ver o todo. Sempre aquela coisa, eu tenho que ter um ponto de partida. Como que está o todo? Como está o meio? Ok. Agora, eu faço a leitura como um todo também. Depois dessa leitura como um todo, agora eu posso ver sempre individual. Eu vou fazer a mesma coisa, só fazendo com um dedo, só fazendo com outro, só fazendo com outro. Para quê? Para ter uma leitura mais individualizada. Aí, agora eu comparo 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos. Ok? Isso vai me dar uma leitura muito boa do pulso quando eu faço leitura geral, leitura individual e leitura de 2 dedos. Mas isso aqui a gente faz muito rápido, né? Eu não fico levantando o dedo assim, né? Só solto um dedo um pouco, só tiro o dedo um pouquinho. Então quem vê, normalmente, quem está assistindo, não percebe que eu estou fazendo essa leitura aqui. Aqui eu estou tirando o dedo para vocês verem, né? Mas normalmente só alivia um pouco o dedo e fica com os outros 2 ali fazendo a leitura. Superficial, depois profundo, daí volta para o meio e faz a mesma coisa para 2 dedos ou 1 dedo. Isso vai te dar uma leitura mais apurada de cada dedo, porque cada dedo está lendo alguma coisa, né? Está lendo um órgão e uma víscera. Então agora você vai ter que fazer essa análise. Então você pode fazer agora a leitura, por exemplo, você está lá com os 2 pulsos. Isso é uma leitura também que você pode fazer comparativa, né? Então você viu lá aqui o dedo que lê o fígado. Vamos pegar o fígado, que sempre é o vilão. E ele tá lá batendo forte, lá na posição dele. Pá, pá, pá. Aí você sabe que ele controla quem? Ele controla o baço. Então, você pode ir lá no baço agora e ler como que tá o baço. Se ele também tá forte, se ele tá fraquinho, ou se ele tá normal. Aí você, se ele tiver fraquinho, o que você pode pensar? E esse fígado está muito forte, o que você pode pensar? Que esse fígado pode estar fazendo um controle excessivo no baço? Você pode pensar, mas tudo isso você vai fazer de acordo com o dedo que você está. Você pode fazer esse comparativo primeiro, mas primeiro eu aconselho, faça a leitura geral, depois faça a leitura comparativa de dedo, e aí sim, por fim, você faz a leitura comparativa de 2 pulsos, porque agora você está procurando alguma coisa a mais e não fazendo o diagnóstico do pulso, entenderam? Então, dá para fazer assim? Dá. E eu não sei fazer leitura completa aqui, pegar tudo com 2, não consigo. Eu tenho que ir numa mão, depois na outra, depois 1 dedo, depois 2 dedos, depois compara tudo. Daí que eu vou falar, como que tá o fígado aqui, ou como tá o coração, como tá isso, não é? E aí agora eu vou comparar quem controla quem e quem está sob controle de quem. Porque daí eu consigo ver, existe uma subjugação, existe um controle excessivo daquele órgão, daquela víscera em cima daquele que ele está atuando. Existe. Então agora você tem mais um dado, mais uma informação do pulso, ok? Então essa leitura aqui de 2 é só nesse caso que eu vejo um pulso muito alterado aqui num dos dedos e vou pegar do outro lado aquele que ele controla. Para quê? Para saber se ele... Mas agora veja, rim e coração tá no mesmo dedo, então eu não preciso do outro. Eu comparo aqui mesmo. Fígado e baço estão em pulsos diferentes. Então você pode comparar, tá bem? Por isso que é bom assistir essa aula, porque essas aulas eu não tenho lá no curso, mas eu dou sempre essa aula aqui na primeira aula para vocês terem uma noção. Aí você pode falar, nossa senhora, não estou entendendo nada. Não faz mal. A hora que você fizer todo o curso, você volta para essa aula que vai ficar lá na plataforma e reassiste. Daí você vai começar a entender muita coisa que não entendeu hoje. Então não se preocupe se hoje você não entendeu nada, mas
já está escutando, já está entrando alguma informação, e é isso que é importante. A gente vai ter como imprimir esse material? Sim. Sim, vai estar lá junto com a aula. Aham. Tá? Só não vai estar rabiscado do jeito, porque por isso que eu já estou apagando. Porque só não vai ter os rabiscos, né? Vai estar bonitinho lá. Além desses pulsos, né, que eu falei aqui, tem ainda os pulsos mais específicos, né, igual esse, é o pulso escorregadio, né? Então, oi. Vou perguntar uma coisa. Muito legal a explicação, viu? Adorei isso aí, nossa. Colocar ele nos 8 princípios ficou sensacional. É mais fácil, inclusive. Deixa eu falar uma coisa. Quando você fala, por exemplo, do fígado atacando baço e estômago, no diagnóstico, se eu fizer tipo de tratamento, eu posso usar a lei esposo no pulso para diretamente para poder tirar já trabalhar o fígado e o baço? Pode. E porque... aí procurar outras coisas e trabalhar as outras técnicas dos 8 princípios já ajuda, né? Já, porque a questão, né? O fígado tá aqui, a madeira, né? O baço tá aqui. Isso. Certo? Uhum. Esse aqui é a madeira, é o fígado, é a madeira fígado, né? E o baço é a terra ok? Uhum. Você vai usar quem? Você vai usar a vesícula biliar, né? Isso. Por quê? Porque a vesícula biliar é o marido do baço. Agora, se existe aqui um estômago, né? O estômago é Yang, e o estômago não é o marido do fígado. Ok? Aí você tem que usar outra coisa aqui. Se bem que o fígado aqui, ele não vai atuar diretamente no estômago, né? Ele vai atuar diretamente aqui no baço. Exatamente. E aí você reconcilia tudo isso usando a vesícula. Legal. Tá? Obrigado. Muito bem. Esse aqui é um pulso que se chama escorregadio. É o pulso que mostra a umidade, mucosidade. Esse pulso é assim, ele é sentido como se, no clássico está escrito assim, como se fosse pérolas em um prato, que você coloca a mão e aquela bolinha escorrega, né? Então, aí eu sempre aconselho, pega pérolas, se você não tem pérolas, bolinha, qualquer bolinha, pode ser bolinha de gude, pode ser bolinha, né, daquelas de bijuteria, compra aí umas bolinhas, coloca num pratinho, não coloca num pratão, coloca num pratinho pequenininho, e aí pega assim 3 bolinhas e aperta. Você vai ver que essas 3 bolinhas escorrega para lá, por quê? Porque o prato é liso e quando você pressiona, a bolinha escorrega, pressiona, a bolinha escorrega, e é exatamente essa sensação do pulso escorregadio. Quando você pensa que pegou, ele escorregou. Quando você pensa de novo, ele escorregou. Então é como se o pulso, ele bate assim, perpendicular no dedo. Ele deveria. Esse pulso, ele não bate perpendicular, ele bate arrastando. É como se você tivesse a pontinha de uma caneta assim redondinha e você faz isso aqui, ó. Ao invés de bater assim, se você fizer com a caneta, você vai sentir. É diferente de você bater assim, ó. Vou pegar mais perto aqui. Assim. Aqui você está arrastando, ó, batendo assim. E aqui você está batendo reto, 90 graus. Aqui você está batendo escorregando. E é essa sensação que é o pulso escorregadio. Então pode ser ticho e abundantes, normal, por exemplo, para uma mulher grávida,
calor em chuê, que também pode provocar esse tipo de pulso escorregadio, e umidade, o que é mais natural, mais normal, presença de umidade e mucosidade, ok? Então esse é o pulso escorregadio. Para você treinar esse pulso, pega uma canetinha que tenha uma ponta redonda assim, não pode ser ponta quadrada, não pode ser pontudo, mas uma ponta redonda. E aí você treina aqui, ó, no dedo. Bate horizontal e bate escorregando. Pode bater com o dedo ou você pode bater direto com a caneta. Bate aqui, é o pulso normal, ou bate escorregando, é o pulso escorregadio. Porque muitas vezes a gente fala, o pulso escorregadio é a pérola em cima do prato, mas quem que já experimentou fazer isso? Ninguém. Aí fala, então eu não sei, mas você já experimentou fazer? Não. Então, experimenta. Quem sabe você tem a sensação. Não tenho pérola, não faz mal, pega uma canetinha e começa a fazer assim. Só batendo e escorregando de levezinho. Não é bater no dedo, assim, é bem de levinho. É um movimento sutil, assim como é o pulso, é um movimento sutil, que é bem pequenininho e bem de levinho. Pronto, você começa a fazer isso, você começa a sentir o que é um pulso escorregadio. A próxima vez que você pegar num paciente, você sabe como que ele é. Ok? Sempre é prática, 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 prática. Aí aí alguns ainda falam assim, mas eu não tenho como saber. Tem, é só interpretar o que o clássico está falando. É só isso. Assim como o pulso em corda. O pulso em corda é um pulso que ele é assim, ele é como se ele fosse bicudo. Aí agora sim, você pega, ao invés de uma coisa redondinha, você pega mais uma ponta, né? Uma superfície mais de ponta. E aí você bate no dedo. É diferente do redondinho? Aqui é um pouquinho mais localizado. Lá é um pouquinho mais espalhado. Aqui é um pouquinho mais localizado. Pouca coisa, mas é um pouquinho mais localizado. Porém, aqui você vai sentir uma leve vibração. É como se ele tivesse um ecozinho. Bate e fica aquele tim, tim, tim. Lógico, né? Eu tô fazendo barulhinho aqui, mas ele não faz barulhinho. ele faz uma leve vibração. É como se fosse, por isso que ele chama pulso em corda. É como se você estivesse batendo em uma corda e ele dá aquela vibradinha um pouquinho. É mínimo, mas você sente essa vibração no dedo e principalmente ele é um pouco bicudo, um pouquinho pontudo e dá aquela vibraçãozinha. Não é a batida de escorregar, não, é a batida seca aqui, mas ele dá uma vibração no dedo, ok? Bem assim, sutil, mas você sente essa batida em corda, isso que se chama em corda. Existe também a batida em arame. É diferente da corda? Porque o arame, ele é mais grosso. É porque aqui a descrição, né, corda e arame, a gente pensa, mas o arame é mais fino que a corda. Mas essa corda é a corda, por exemplo, de um instrumento musical, é a cordinha lá do violão, a fininha, não a grossona, a mais fina. O arame já é essa coisa maior, mais dura, e por isso que aqui, olha, a batida vai ser semelhante, mas ela é mais grossa, assim, ela é mais... E ela não vibra como a corda, ela tem uma batida um pouco mais seca, mas, porque é um arame, ela não é uma corda de instrumento, mas é um arame duro, e ela dá essa batida mais seca, mais pontuda, mas ela é mais dura, ela não é tanto quanto a corda, ok? Então que talvez a palavra corda e arame fica meio em dúvida, porque a gente pensa a corda é aquela coisa grossa, mas não, é a cordinha do violão, é a cordinha do violino, por exemplo, é a cordinha do instrumento musical.
E o arame não, o arame já é aquela coisa dura de colocar na cerca, né? Aquela arame farpado, como se fosse, né, aquela coisa dura. Então, é essa conotação diferente, corda e arame. O arame é uma batida seca, é uma batida mais pontuda, porém ela não vibra igual uma corda, ok? Ela é parecida, mas ela não vibra como a corda. Muito bem. O encorda pode ser uma obstrução de Qi, que é o mais comum, por isso que sempre está relacionado, né, com o fígado, mas pode ser uma deficiência de Xue, pode ser uma deficiência do Qi do baço e pode mostrar também uma deficiência do Yang do rim, mas o mais normal é aqui a obstrução do Qi, ok? E, por fim, vai ter outras coisas aqui que hoje... Eu vou falar isso aqui, que isso aqui é importante, porque a aula já está quase terminando. Pulso forte mostra um excesso, pulso fraco mostra uma deficiência. Vamos falar da deficiência aqui, porque o forte está muito claro lá, né? A deficiência pode ser de Qi, de Xue, de Yin, de Yang, de Jin e de Jin. Como é que você diferencia? Muito bem, então aqui você tem uma das formas de diferenciar, né? Não é a única, mas é uma das formas de diferenciar. E por isso que a língua, o diagnóstico da língua é importante para quê? Para fazer essa diferenciação aqui. Porque se a língua está vermelha e existe um pulso rápido, porém fraco, aí você vai para uma deficiência de Yin. Se você tem um pulso fraco, uma língua pálida, você vai ter aqui também algumas características. O pulso está vazio, bastante vazio, está fino, está débil. Tudo isso depois vocês vão aprender, tá? Mas aqui não dá tempo de eu falar tudo. E aí você vai fazer as diferenciações, ó. Yin, Qi, Xue, Yang, estado de Xue, ok? Você complementa pulso mais dados da língua e aí você vai fazer a diferenciação. Só com o pulso você tem isso aqui, ó, pode ser uma deficiência de Qi, de Xue, de Yin, de Yang, de Jin, de Jin, ok? Mas você já sabe que existe uma deficiência. Do que eu tenho essa deficiência? Aí agora você pode ir na língua. Tem como diferenciar no pulso? Tem, claro. Aí você precisa de um próximo passo, mas hoje a gente vai dar esse passo só. No curso vocês vão ter os próximos passos, tá? Que também dá para diferenciar no pulso, no próprio pulso. E aqui é a cartela que vocês vão ter aí, não sei se vocês já receberam a cartela aí no curso, vocês vão imprimir, e aí eu só quero, né, dar como você usa essa cartela. Então, por exemplo, lá no pulso, você chegou aqui, um pulso deficiente, tem Qi, Xue, ok. Então, será que é uma deficiência de Qi? Será que é uma deficiência de Yang? Será que é uma deficiência de... Será que é uma deficiência de Xue? Ah, não sei. Então, agora você vem aqui na cartela e lê. Olha, se tem deficiência de Qi, tem uma diminuição da atividade fisiológica, a voz e respiração são fracas, tem suor espontâneo, cansaço. Tem que ter tudo isso? Não. Mas se ele tiver alguma coisa aqui, ele já tem uma deficiência de Qi. Por exemplo, teve uma diminuição da atividade fisiológica? Teve. Qualquer uma? Qualquer uma. Atividade fisiológica? Qualquer uma. Qualquer uma, existe uma deficiência de Qi. Ok. Ah, mas ele não tem voz nem respiração fraca, ele não tem suor espontâneo, não tem fadiga, não tem nada. É mal. Mas tem uma atividade fisiológica diminuída. Ok. Deficiência de Qi. Localizei. Mas isso não exclui as outras deficiências. Mas eu localizei uma deficiência. Ok. Agora, eu posso... Uma deficiência de Qi do quê? Do baço, do pulmão, do coração, de quem que é? Agora você vai procurar as outras coisas. Aí a pessoa fala, eu tenho uma diarreia, minhas fezes estão meio soltas. Ok, ó, fezes soltas. Preciso ter as outras coisas? Não, mas eu já tenho aqui fezes soltas. Tá, aí eu posso pegar aqui, o pulso aqui vai estar lento, né? Porque
já tem uma deficiência de Ti, o Ti sempre vai ter uma diminuição da atividade fisiológica, vai estar um pouco mais lento. Está muito lento? Não, está um pouquinho lento só. Aí você pensa assim, vamos pensar aqui uma deficiência da vesícula. Aí a pessoa está sem coragem, ela fala, nossa, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não consigo tomar decisão, faz quase um mês e já está o prazo, está encerrando e eu não consigo fazer nada. Ela está falando isso para você, você já pensa, opa, falta de iniciativa, falta de coragem. Ah, existe uma deficiência de Ti da vesícula. Ah, e você quer ver? Vai lá no pulso, testa, né, o pulso da vesícula, testa o pulso do baço novamente, para você pegar mais dados. Aí você fala, mas não tem só isso, tem mais coisa também. Aí você pode pensar assim, é uma mulher, né, e ela fala para você, minha menstruação tá escassa, né, tá irregular, não menstruo todo mês, e quando menstrua vem pouquinho. Opa, menstruação escassa, deficiência de Chue. Então você vai pegando também pelos sinais e sintomas através do que? Dessa tabelinha. Você vai colocando tudo. Um não exclui o outro, só porque tem deficiência de Chue, não quer dizer que não vai ter deficiência de Ti, não vai ter deficiência de Jin. Você vai ver no final que vai ter um monte de deficiência. A pessoa vai ter uma menstruação escassa, aí vai apresentar, né, com certeza vai ter lá uma estase de Chue, você vai ver que vai ter uma estase de Chue também, vai ter uma estagnação, vai ter pode até ter uma umidade, mucosidade. Então essa cartela que vocês receberam, não precisa decorar, né? E nem eu decorei, fui eu que fiz e eu não decorei também. Então não vou pedir para ninguém decorar, mas saiba onde procurar. Saiba o que procurar. E ali vocês vão ver que a tabela, ela sempre tem vocês vão ver que ela tem aqui os quadrados azuis. Esses quadrados azuis é porque não existe um elemento azul, né? Ou é preto, ou amarelo, vermelho, verde ou branco. Então vocês vão ver que aqui tá tudo nas cores, né? Só o cinza que é preto desbotado, né? Então aqui eu usei o cinza porque não tinha como eu colocar preto aqui. Mas tudo aqui, olha, mostra a cor do elemento. Esse roxo é porque aqui tem estase. A estase fica roxo, né? Se você olhar, fica petequias roxas, fica mancha roxa. Então, tudo que é roxo aqui é porque tem uma estase, uma estagnação, tá bem? Então, o azul, mais esse azul aqui, celeste, ele não pertence a nenhum elemento. E eu fiz isso de propósito, por quê? Porque é nele que você vai ler a característica principal. É ali que você vai buscar. É uma deficiência de Chue, porque a princípio não interessa do que? Do baço, do rim, do pulmão, não interessa. Interessa que é uma deficiência de Chue, é uma deficiência de Ti, assim como tá ali, né? Cadê meu cursor? Assim como tá aqui, é uma deficiência de Ti, Chue. Eu ainda não fiz a diferenciação, mas não importa. Aí eu vou procurar aqui nos azuis o que é, tá? E aí depois que eu vou fazer a leitura, deficiência de Yang, por exemplo. A pessoa tem membros frios, ok. Deficiência de Yang. Agora que eu vou buscar, é uma deficiência de Yang do coração? É uma deficiência do Yang do rim? É uma deficiência do Yang do baço? De quem é essa deficiência? Só tem essas deficiências? Não, tem deficiência de Yang do pulmão, tem deficiência do Yang da vesícula, tem um monte, mas essas três são as mais comuns que tem a deficiência de Yang, ok? Não coloquei tudo porque senão ia ficar muito grande, mas você tem a característica geral aqui, que é a deficiência de Yang, e ali você vai buscando qual é o mais normal, e o mais normal são esses três, tá? Então é dessa forma que você utiliza essa tabela. Para quem já está atendendo, é bastante fácil de fazer a diferenciação de síndromes através da tabela, tá bem? Se você tem lá calor dos 5 palmos, então tem uma deficiência de Yin, aí você vai buscar de quem é essa, da onde está vindo essa deficiência
de rim, tá vindo do estômago, tá vindo do coração, tá vindo do fígado, tá vindo do rim, da onde que tá vindo essa deficiência? Por quê? Aí você vai ver lá, tem diarreia e tem preferência por bebidas quentes. Então aqui você já marcou uma deficiência de IAM. Não, que é deficiência de IAM? Eita, que é o azul. Vamos pegar aqui, deficiência de IAM do estômago. Você tem lá fome com aversão à ingestão de alimentos. A pessoa tem fome, mas quando come, né, dá mal-estar. Eu tenho isso. Então tem uma deficiência de IAM do estômago, mas também tem zumbido. Então tem IAM do rim. Tá bem? Pega pulso, pega a língua e vê realmente, analisa realmente o que está atrás dessa deficiência aqui. E é isso. A aula acabou. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou é aquela coisa, nossa, não sei nem o que perguntar? Luci. Oi. As cartelas estão marcadas para dia 24 de junho só. Então até lá vocês têm que estudar o PACAM. Acho que vocês estão estudando o PACAM. E aqui é importante, né? Em excesso, quais são as características do em excesso, ou seja, frio em excesso. Qual a característica do IAM do excesso, ou seja, tem calor. E aqui são os IN por deficiência e IAM por deficiência. Veja que o IN por deficiência vai se assemelhar ao IAM por excesso. O IAM por deficiência vai se assemelhar ao IN por excesso. Tchau. Hipofunção, e aqui também tem uma hipofunção, mas só que é uma hipofunção falsa. Tem cansaço, fadiga, né? Palidez, pulso forte e lento, e aqui o pulso tá fraco e lento. O que muda aqui? Um pulso tá fraco, outro pulso tá forte. Mas as características são muito semelhantes, né? Em excesso e IAM por deficiência. Já o IAM por excesso e o IN por deficiência são semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Hiperfunção, mas só que é falso. Aqui tem calor, aqui tem a pele mais seca, agitação, insônia, face vermelha, palidez com rubor malar, aquele vermelhinho só na bochecha, pulso forte e rápido, pulso fraco e rápido. O que muda? Muda que aqui é fraco e aqui é forte. É isso que vai me diferenciar se é um IN por excesso, IN por deficiência, IAM por excesso e IAM por deficiência. O PACAM é muito bacana, ele te dá uma noção bastante grande de diagnóstico, porém, né, a gente não pode ficar somente nesse diagnóstico do PACAM. Aqui é a porta de entrada. Entendendo o PACAM, você tem o tapete vermelho para diagnóstico de síndromes mesmo. Tem que entender bem o PACAM. Ele é simples, são só esses 8 princípios que você tem que entender bem. Só esses 8 princípios. Entendeu bem esses 8 princípios e consegue fazer um diagnóstico usando esses 8 princípios? É assim, muita gente faz o diagnóstico pelo PACAM. Mas aqui é só a porta de entrada, ok? É por aqui que a gente tem que ir agora aprofundar no diagnóstico. Mas essa é a porta de entrada. Estuda, entenda PACAM. Então, excelente aula, muito grata, viu? Maravilhosa aula, já deu para dar uma abertura, assim, abriu uma janela enorme para mim. Muito obrigada. Tudo bem. Peço que ajude a professora Luci a continuar produzindo mais conteúdos como este. Para isto, apenas comente, compartilhe e dê seu like. Isto faz o YouTube oferecer este vídeo para mais pessoas. O canal realmente precisa da ajuda de vocês para continuar oferecendo estes conhecimentos tão valiosos.